Eita, aqui chegou o final da nossa série. Foram 3 vídeos na qual Cibele foi desafiada, né, junto comigo, a estar pintando essa tela do zero. Até o momento ela tem vindo muito bem, né? Conseguiu fazer as etapas anteriores. Vamos ver se ela consegue estar concluindo essa tela agora. É um momento mais complexo, né? Onde tem uns detalhes um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acredito que ela possa estar conseguindo sim. Então fica aí, segue aí esse vídeo, esse último vídeo, né? Para ver se Cibele realmente ela vai estar conseguindo cumprir, né, com esse desafio. E aí vamos iniciar nosso último vídeo. Aqui eu tô começando com laranja nessa parte do sol. Vê que eu vou preencher toda essa borda, né, em volta do sol com laranja, né? Eu fiz um tom médio, né? Eu já mostrei no vídeo passado como você pode estar fazendo o seu laranja, né? Você coloca o amarelo e vai intensificando com o seu vermelho. Esse aqui é um laranja médio, ele não é aquele laranja muito claro, também não é aquele laranja escuro, né? Um tom médio. Eu vou preenchendo toda essa borda, né, em volta desse sol. Ó, vê que nessa parte aqui de cima eu já intensifiquei mais o tom, né, com um pouco mais de amarelo. Já preenchi toda a parte de dentro do sol, né, com amarelo. Eu preenchi todo com o amarelo. Eu estou usando o amarelo de cádmio escuro. Coloquei um pouquinho de branco na mistura, né? Porque esse amarelo ele é muito transparente, né? Então usei um pouquinho do branco só para dar mais cobertura. Agora eu estou fazendo o esfumato. Estou fazendo um esfumato, né, desse sol. Vê que eu esfumaço bem essas bordas, né? Para que não fique aquela coisa, aquele corte, né, tão marcado, né? Tem que ter uma transição, né? Principalmente como esse fundo é desfocado, então esse sol também ele fica uma coisa desfocada. Então quanto melhor você faz esse esfumato, né, nessas bordinhas, mais efeito, né, de desfoque dá, né? Fica uma transição mais suave. Ó, tô intensificando essa parte que tem um pouco mais de luz, né? Colocando um pouquinho mais de amarelo com um pouco de laranja para ficar um pouco mais claro. Eu preenchi toda essa parte do sol. Eu usei um pincel número 4. Foi o pincel número 4, né? Da linha 484, né, da Condor. Esses pincéis são muito bons. Esse esfumato eu tô fazendo com um pincel redondo. Eu não sei mais a referência dele. Eu sei que é um pincel bem macio. É um pincel bem antigo que eu tenho. Eu não lembro se ele... Eu acredito que ele seja da Tigre. Agora eu não sei mais a referência dele. Mas é um pincel pequeno. Não é um pincel grande não. Porque assim, eu tava usando um pincel a trincha, né, para fazer esfumato na parte maior. Só que aí um detalhe menor, eu uso esse pincel. Pronto, ó, tô fazendo agora a parte de baixo. Vê que aí eu comecei usando um tonzinho meio alaranjado. Porque é como se fosse um reflexo, né? Essa parte, eu acredito que seja água. Ele tem uma grande variação aí, tonalidade, né? Vê que aí eu já estou fazendo uma mistura, né? Eu já fiz alguns tons. E eu estou usando algumas variações de tonalidade. Vê que nesse laranja
eu já intensifiquei com um pouco mais de azul na mistura, né? Coloquei azul na mistura para tá dando esse efeito aí, né? Você vê que essa parte aí eu intensifiquei com um pouco mais de amarelo. Quando você usa o amarelo, né, essa mistura do laranja com o azul, você está usando mais amarelo, ele fica um tom um pouco mais esverdeado. Essa parte aí é um pouquinho chata para pintar, porque ela tem bastante variação, né, de tonalidade. Aí pode ser uma coisa que no início pode até tá se confundindo, né, com as cores. Ó, vê que eu tô colocando mais amarelo. Tô colocando mais amarelo na minha mistura. Aí eu já tô usando é quase como se fosse um cinza, né? É quase como se fosse um cinza. Aí eu usei um pouco do azul, né? Usei um pouco do azul, misturei um pouco com laranja, né? Usei um pouco do amarelo também, ó. Tô escurecendo mais essa parte aí. É como se fosse um cinza mesmo, só que um cinza puxando para uma tonalidade um pouco mais amarronzada. Você vai observando bem, né, a referência, esses pontos onde tem essas variações, né? Veja que tem áreas que é mais escuro, né? Tem uma tonalidade mais escura, outra já tem um ponto mais de luz, né? Mais clara. É uma variação de cores. Pronto, aí eu já preenchi essa parte usando um pouco mais de amarelo, né? E um pouco de alaranjado na minha mistura. E sujando com um pouco do meu cinza ali, né? Vê que eu tô sujando um pouco. Ó. Aí eu coloquei um pouquinho de vermelho para intensificar mais o tom. Ó. É uma variação de cores, na verdade aí, né? De tonalidade. Esse efeito meu amarelado, meu alaranjado que eu fiz aqui, meu pincel, né, tava sujo com o cinza, né? Esse cinza que eu fiz aí, ó, esse cinza puxando um pouquinho para o marrom. Eu sujei, né, ele para não ficar aquele amarelo, aquele laranja muito contrastado, né? Na verdade, ficou só um efeito de reflexo. Ó, vou preencher essa parte de baixo. Vou preenchendo essa parte de baixo, né? Usando um pouco da minha mistura aí com cinza. Ó, tô variando mais essa parte de cima, acrescentando, escurecendo um pouco mais. Tem parte que eu coloco um pouquinho mais de amarelo. Ó, vê que às vezes eu misturo, né, o cinza, acrescento mais vermelho na minha mistura, né, para dar mais variação de cores, ó. Aí eu tô aplicando um pouquinho mais de laranja. Veja que quando eu aplico mais laranja, né, no meu cinza, ele vai ficando um tom um pouco mais amarronzado. Aí eu já tô aplicando, né, um pouquinho mais de amarelo na minha mistura. Você percebe que dá toda uma variação, né, de cores, de efeito. Fica bem legal. Vai fazendo com calma. Esse vídeo eu tive que, na verdade, dar uma acelerada nele, porque daí ia ficar uma coisa muito longa. Aí eu tive que dar uma acelerada, mas você vai fazendo com calma. Observa bem a forma que eu estou trabalhando. Vou misturando bem, né, os meus tons para dar uma boa transição, né? Aí eu já dou essa transição com um pincel, né?
eu misturo bem essas misturas. Depois ainda eu vou estar dando um esfumato, que é para deixar essa transição mais suave. Ó, vou preenchendo toda essa parte. Ver que o meu cinza eu acrescentei um pouco mais de laranja, um pouquinho mais de amarelo. E agora eu estou usando a trincha, né, para estar dando o esfumato, né? Esfumato, vocês já entenderam, né? No vídeo passado eu mostrei como você pode estar fazendo usando a mão bem suave, só para estar dando uma suavizada, né, na pintura, tirar aquelas marcas de pincelada, né, deixar uma transição bem suave, né, das cores e embaçar bem, né? O intuito aí é deixar um fundo bem embaçado mesmo, porque é um fundo desfocado, então você na verdade não precisa estar detalhando demais, na verdade, né? Pronto, ó, já pintei toda essa parte, agora vamos iniciar na garça. Essa referência, se você tá observando, ela não mostra, né, detalhes de definição, né? É mais só uma silhueta escura. Só que aí eu quero dar mais volume para minha pintura, então vou estar usando, né, mais efeito de luz e sombra. Aí você vê que eu fiz uma mistura de um cinza, né? Ó, essa parte do bico, veja a parte do bico, eu usei um pouquinho mais de vermelho, né, com um pouquinho de amarelo, ficou um laranja mais escuro, porque eu quero dar um efeito aí nele, né? Eu não quero deixar aquela arte tão chapada, aí eu joguei esse efeito. E nessa parte da garça, todo o corpo dela, eu vou estar fazendo esses detalhes, né? Essas definições. Ver que eu já fiz uma marcação no desenho. Eu vou estar detalhando, vou estar usando um cinza aí. É um cinza médio, né? É um cinza médio, mais puxando para um cinza mais escuro, né? Foi onde eu fiz uma mistura do meu azul, né? Peguei o meu azul, peguei um pouco do preto, um pouco do branco e um leve toquezinho de laranja ali, mas muito pouco laranja. Ficou um cinza. Aí eu usei, né, o meu cinza em algumas partes e vou escurecendo com o preto, né? Aí eu vou estar, você pode estar usando o preto mesmo, preto puro, ó, para estar dando esses detalhes. Na referência você não vai dar para perceber esses detalhes, né? Tá muito escuro, né, a imagem, mas eu queria detalhar um pouco mais, daí eu tô dando mais volume, né, para minha pintura. Toma bastante cuidado nesse momento, que é para não tu tá sujando demais o fundo, né, borrando essas coisas. Procura fazer esse recorte, né, com preto o mais certinho possível, entendeu? E aqui a pintura ela tá molhada, né? A gente fez todo esse processo num dia só. A tinta óleo ela demora a secar, então daí você tem que tomar cuidado. Ver que aí eu não estou apoiando a mão, eu estou trabalhando com a mão solta. Mas se você quiser ter mais firmeza, você pode estar apoiando o dedo, né, na parte que esteja sem pintura, né? Essa parte de dentro da garça você pode estar usando o dedo e tá fazendo esses recortes, que é a partezinha mais chata, tá certo? Aí eu tô usando um pincel. Eu tô usando um pincel de pelo sintético. Esse aí é um número 2. Acho que é o número 2. Ele é um pincel. Ele é um pincel bem legal, né, para tá fazendo esses detalhes.
Ó, vê que eu vou fazendo as partes escuras. Eu comecei usando o cinza para parte de luz, né? Depois eu venho usando o preto para fazer as partes, né, mais escuras, partes de sombra. Ó, vê que esses detalhes que eu fiz é como se fosse uma penagem, né? Uma pena, essas partes de pena longa. Ele tem essa parte próxima aí do pescoço tem umas penas, umas penas longas, né? Não sei, não sei bem se esse seria o nome correto, mas eu acredito que é tipo umas penas mesmo, só que ela é bem longa. Ó, vê quando eu coloquei o meu cinza primeiro e venho escurecendo, eu já vou deixando alguns detalhes, né? Vejo que a pintura ela já fica com mais volume, né? Não fica aquela pintura chapadona igual você vê aí na referência. Fica uma coisa mais detalhada. E nesse corte, né, que você faz aí em volta da imagem, você não pode deixar aquele efeito, né, tão marcado não. Sempre deixa uma transição, né, da tua figura com o fundo ali suavizando com o pincel. Depois eu vou estar dando um esfumato, você consegue perceber mais, né, como esse efeito fica bem melhor, né? Não fica aquela coisa marcada não. Quando eu falo marcado, é assim, tem pessoas que fazem uma pintura, né? Quando vão colocar uma figura de primeiro plano, eles pintam e dá a impressão que aquela figura ela foi recortada e colocada em cima da pintura. Ela não tem uma transição, né? Vê que nessa parte aí, ó, de baixo, eu já coloquei um pouco do meu cinza e um pouco do vermelho, né? Eu coloquei um pouco de vermelho porque essa parte de baixo ela tá mais próxima, né, do sol. Aí ela pega um efeito um pouco mais avermelhado. Ó, tô detalhando mais e vou ó, pronto, isso como eu tava falando, né, a questão do recorte. Fica aquela pintura sem transição, né? Não fica uma coisa real. Fica parecendo uma montagem. Porque é justamente isso, né? Você quando faz o recorte, né, da figura, você deixa muito marcado. Você tem que fazer uma transição, ó. Vê que aí eu estou intensificando com mais laranja na minha mistura. Um laranja bem mais avermelhado, né? Bem avermelhado, que é para dar mais efeito, né? De luz aí, né? Por questão do sol, né? Essa parte aí ela fica mais embaixo, então ela recebe mais vermelho na parte de luz. A figura é bem simples, não é uma pintura muito trabalhada, muito definida, não. É simplesmente só para detalhar um pouco mais, para não deixar só aquela silhueta, né, chapadona, preta ali e tal. Não tá ficando muito legal não. Só para dar um pouquinho mais de detalhe. Ó, você observa, né, quando a gente tá pintando, né, a figura aí de primeiro plano, né? Você consegue ver como o fundo da pintura, né, ele já dá mais desfoque. Você já consegue entender mais o propósito. Ó, eu tô detalhando essa parte aí, né, puxando essas penas. Eu tô usando esse pincel. Eu não aconselho você a fazer usando esse pincel. A Cibele mesmo, ela vai fazer esses detalhes usando aqueles pincel filete, que é uns pincelzinho mais fininho.
eu aconselho a estar usando ele, que é pra na hora de você fazer esses detalhes não ficar aquela coisa muito grosseira, né? Ó, agora fazer uma boquinha aí com chocolatezinho. Ó, essa parte aí agora eu já tô fazendo um enxumato. Já tô fazendo um enxumato, que é para deixar a minha pintura mais suave. Ó, vê que nessas bordas eu dou um bom enxumato, que é para ter uma transição desse preto da figura, né, com a cor do fundo, que é para não ficar justamente aquele efeito cortado, né? Eu tô usando o mesmo pincel, né, de esfumato que eu usei no céu não, no sol, para tá dando o esfumato, né, na nossa garça aí. Você pode estar usando esses pincéis de pelo natural, né, da linha 484, que seja um pincel novo. Você pode estar usando ele para estar fazendo esse esfumato, né? Agora tem que ser um pincel limpo e de preferência um pincel novo, né? Porque o pelo dele vai estar bem longo e bem macio. Você pode estar usando ele. No caso aqui eu estou usando esse pincel. Ele realmente é um pelo mais macio. Fica melhor para fazer esses detalhes. Mas você, quando for comprar, for pesquisar, você veja uns pincéis redondos e vai aparecer algumas opções para vocês. Sempre capricha bem nesse esfumato, porque toda essa pintura, ela é uma pintura que ela não mostra tanto detalhe, né? Ela é uma pintura bem lisinha, ela não tem pincelada marcada, essas coisas não. Então, quanto mais você deixa ela bem esfumado, né? Bem esfumado, ela fica com melhor acabamento, né? A pintura, na verdade, ela exige isso, né? Tudo é questão de referência, né? Ó, vou caprichando bem nessa parte. Esse belo tá aí, ó. Tá desenrolando bem. Confesso que foi a parte que ela mais está sentindo dificuldade de fazer, né? Porque eu preferi detalhar mais essa garça, né? Eu não quis deixar aquela pintura tão chapadona lá, escura. Aí resolvi fazer mais detalhe. Aí com esse belo sofreu mais para pintar. Mas o objetivo é fazer um trabalho legal, né? Um trabalho bonito. Então ela vai ter um pouquinho mais de trabalho, porém o resultado eu acredito que vai ficar bem melhor, né? Ó, eu tô dando alguns detalhes nessa partezinha aí, ó, que ela é bem chatinha, bem fininha, né? E com isso, veja que eu acabei sujando um pouquinho mais do fundo aí, né? Já removi. Porque trabalhar com preto é complicado, né? Você acaba, qualquer vacilo, sujando, né, a cor de baixo. Pronto, aí eu tô usando o pincel filete
para detalhar mais essas penagens aí, né? Penugem, não sei. Eu não entendo muito bem sobre essas aves não. Ó, vê que eu dou umas puxadas, né, com o pincel. Infelizmente nesse momento minha mão acabou ficando na frente. Ó, vê que eu apoio e puxo, né? Eu aplico e puxo. Para fazer esses detalhes, eu aconselho você a dar uma diluída mais na tinta, né? Dilua mais a tinta, não usa a tinta pura porque ela é bem grossa. Você dá uma leve diluída na tinta e aí você vem, ó, detalhando, né? Vai dando umas puxadinhas. É como esse é o mesmo processo que tá fazendo pelo, né? Cabelo. Você dando essas puxadas. Ó, tô dando mais uma detalhada aí, um pouco do cinza, né? Dando mais luminosidade, né? A intenção é dar mais volume, né, pra pintura. Ó, tô usando o cinza. Vê que eu dou umas puxadas, né, com o pincel. Ó, tô detalhando mais essa partezinha aí, né, da asa dela. Dando umas leves pinceladinhas. Pouco detalhe, né? Essa é uma imagem bem um pôr do sol, né? Essa imagem ela ficou muito escura, então você procura não exagerar, né, em detalhes demais, colocar pouca coisa, só para definir um pouco, né, a figura. Esses detalhezinhos sempre é bom tomar mais cuidado, trabalhar com mais calma. Se errar, faz de novo. A vantagem da tinta óleo é essa, né? Se você não gostar do resultado, você pode remover a tinta do local e fazer o processo novamente, entendeu? Até a tela, se você pintou, não achou legal, você pode estar removendo essa tinta e tá pintando novamente, entendeu? Eu aconselho para quem é iniciante a testar antes, né? Testar antes, porque não vai direto para a tela, porque aí você vai acabar se perdendo um pouco mais. Apesar que Cibele, ela, como eu falei, né? Ela nunca pintou. Ela tá aqui pintando comigo do zero. Só que daí ela tá comigo, né? Eu tô ali dando na verdade, a explicação que eu dei para ela é a mesma que eu tô passando para vocês, né? A questão é só observar e procurar fazer da mesma maneira que eu tô falando. Observa bem a forma que eu estou pincelando. Eu queria fazer esses vídeos todo sem acelerar, fazer o vídeo todo certinho aí para que facilitasse, mas infelizmente ficou longo, né? Porque é um vídeo didático, né? Eu tô ensinando para ela ali também, tô dando dicas. Tô trabalhando da maneira mais lenta para que ela entenda. Aí daí os vídeos ficou muito longo, né? Aí eu acabei tendo que acelerar um pouco. Mas se você observar bem, você consegue entender a forma, né, que eu tô trabalhando com o pincel. Isso é muito importante. É sempre você observa bem o processo antes de pintar. Não aconselho a você estar olhando ali ou pintando e fazendo não. A não ser que você já tenha assistido o vídeo completo, procurou entender, para daí você vai e pinta e pode estar acompanhando o passo a passo. Mas sempre assista antes
e tenta fazer depois. Ó, vê que eu detalhei bastante aqui, ó, com esse efeito de luz e sombra. Pronto, agora eu tô terminando, né, a parte de baixo das pernas, né, na garça, e aí também fazendo essa parte do tronco, né. Vê que o tronco eu fiz o mesmo processo, usei um pouquinho de cinza nessa parte de cima, né, para dar um pouquinho mais de luz, mais volume. E vou preencher essa parte de baixo. Tô usando aí um preto, pode usar o preto puro mesmo. E depois eu venho detalhando um pouquinho mais com o cinza. Ó, tô aplicando mais cinza nessas partezinhas aí do meio do tronco, né, para dar mais uma textura aí como se fosse a casca, né, da madeira, aquela textura da madeira. Essa parte do pé aí, né, da garça aí ficou bem escuro mesmo, não tem muito detalhe. Pouco detalhe, como eu falei, né? É só para dar mais volume, né, na pintura aí. Pronto, já a pintura tá finalizada, né? Esse foi todo o processo de pintura. É uma pintura bem simples, como eu falei. Essa foi uma referência que o pessoal escolheu, né, no Instagram. Fiz uma votação, então escolheram essa. Tinha outras referências, mas como o pessoal também já está participando desse desafio, eles acabaram escolhendo essa referência aí. Espero que vocês possam estar participando, né, possam estar produzindo essa tela também aí. Isso vai ser legal, isso vai ser divertido, né? Ó, tá vendo que eu tô dando umas pinceladas aí para dar mais textura, né? Mais brilho para o meu tronco. E o objetivo era esse, né? E ver que a gente conseguiu, né? Ó, tô fazendo a assinatura. Eu uso um pincel filete, né, para tá fazendo a assinatura. E esse era o objetivo que foi concluído, era fazer com que Cibele, né, conseguisse fazer sua primeira pintura, e ela conseguiu, sim. Finalizado, olha aí o trabalho aí da aprendiz. E aí, Cibele, gostou do resultado? Melhor do que eu esperava. Aí, ficou melhor que o meu, ó. Muito bom, Cibele. Pra ser tua primeira tela aí, ó, tá de parabéns, hein? Essa aqui é a minha. Então é isso aí, galera. Valeu. Desafio cumprido. Você gostou dessa série de vídeos? Eu fiz especialmente para ajudar para quem está iniciando. Se gostou, não se esqueça aí de se inscrever no canal e dar o joinha, de compartilhar, para que a gente possa estar trazendo coisas novas sempre, tá bom? Então é isso aí, quero agradecer a Cibele, né, por ter participado aí junto comigo. Valeu mesmo aí, Cibele, pela força, tamo junto. Então é isso aí, galera, valeu e até a próxima.